Olá, bom dia, você aí de casa, que o Senhor Deus te abençoe. Como é bom estarmos juntos pela manhã aqui para adorarmos o nosso Deus. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, amigos de casa aí, que bom que você acordou cedo para junto conosco nós adorar o nosso Deus. Que coisa boa, como é bom o nosso Deus nos dá o privilégio de acordar mais uma vez. E nesse momento nós iremos falar com esse Deus tão maravilhoso, iremos nos prostrar diante dele para começarmos o dia mais firme, né? Amém. Vamos lá? Amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de buscar a Tua presença já cedo da manhã, nas primeiras horas do dia, enquanto os passarinhos lá já estão começando a cantar e louvar o Senhor. Nós estamos aqui na Tua casa, louvando o Teu nome, aprendendo mais e buscando a Tua presença. E que todos os nossos amigos que estão assistindo também recebam as bênçãos celestiais e o dia seja feliz para eles também. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professor. Agora está no momento especial de adoração ao nosso Deus. E hoje será o nosso hino 439. Quanto Deus fizer chamado. Amém. Vamos cantarmos junto ao nosso Deus? Que coisa boa é cantarmos ao nosso Deus. Senhor Deus já te fez um chamado, né? Ele está repetindo agora, mais uma vez, o Senhor Deus quer te ver aqui conosco na Escola de Profetas. Vem se preparar aqui para ser um missionário. Eu creio que não precisa Deus ir pegar você pela mão e trazer. Ele já está fazendo esse chamado a você. Não resiste mais, é o momento agora de você voltar e falar com o nosso Deus e vir aprender mais sobre Ele aqui e assim sair pronto para salvar almas como o nosso querido irmão Jefferson e eu fizemos. Vem também para cá, que Deus te abençoe. Começa agora gravando o verso conosco, né? Falando a palavra de Deus no teu coração. Quando você chegar aqui já vai estar bem firme. Vamos lá? Vamos lá. E hoje nós vamos falar Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 29. No 3. Vamos lá. 2, 3. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente,
ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, e nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, 27 ao 29. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom gravarmos a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Vamos agora ficarmos com o estudo da palavra. Que Deus te abençoe. Um bom dia. Um bom dia para você. Que bom te receber aqui na nossa casa e principalmente te receber dentro do nosso coração, né? Que alegria podermos estarmos juntos para fazermos a coisa melhor deste mundo, que é abrir a palavra de Deus. E eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque hoje o nosso estudo foi bem enriquecedor, né? Nós estudamos Malaquias, do capítulo 1 ao 4, estudamos o livro completo, olha que legal, e também o capítulo 59, a casa de Israel. Eu quero começar o estudo de hoje fazendo você pensar na seguinte situação. Lá em Gênesis 12, verso 2, diz o seguinte, ó: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu nem preciso te contar quem isso estava referido. Deus estava falando com Abraão. Deus estava instituindo neste momento a nação de Israel. Estava dizendo: Abraão, eu estou chamando você e a tua descendência para ser uma bênção nessa terra. O objetivo de Deus ao levantar o povo de Israel era alcançar as outras nações. Era fazer com que eles se tornassem um modelo na terra de como é que Deus trata aqueles que o servem. Um modelo na terra de quem era Deus. E Israel foi instituído para chamar a atenção dos outros povos para um Deus verdadeiro que existia. Só que, se você tem assistido o Ano Bíblico com a gente todos os dias, você tem acompanhado toda a história e todo o trajeto do povo de Israel. E com certeza você já deve ter percebido que o povo de Israel não conseguiu cumprir esse propósito nesta terra. O povo de Israel tinha a missão de preparar o mundo para o advento do Messias, para a vinda de Cristo Jesus. Todas as nações deveriam estar cientes
de que veria o Messias, um libertador do pecado. E todos deveriam ser chamados a olhar para esse Messias. Mas o povo de Israel não conseguiu cumprir esta missão. Eles não conseguiram preparar a terra, as nações e os povos para esperar a vinda do Messias, o libertador. E por que será que eles não conseguiram? Nós temos a história deles, né? Nós estudamos. Constantemente o povo de Israel caía em idolatria, casava errado e se apostatava e saía dos caminhos, e Deus ia lá, mandava profetas e eles matavam os profetas, e eles não queriam saber, a ponto de serem levados a cativeiro. Eles não conseguiram cumprir a missão de Deus, eles não conseguiram cumprir a missão que Deus tinha para eles aqui nessa terra. Agora, Deus precisou, nós estávamos comentando isso no culto de ontem, por que Deus permitiu que o povo de Israel estivesse 70 anos cativo em Babilônia? Seria Deus masoquista e tem prazer no sofrimento humano? Às vezes você pode se perguntar isso, por que eu tenho que sofrer tanto? E aí a gente quer culpar a Deus do sofrimento que nós temos na nossa vida. Mas por que Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo à Babilônia? Deus estava buscando o bem espiritual do seu povo. Aquilo que eles não aprenderam na bonança, em se submeterem a Deus, eles teriam que aprender em meio às dificuldades a se submeter. E olha só o parágrafo que começa: graças ao cativeiro babilônico. Nós estamos falando que Deus chamou Israel e o povo de Israel não conseguia viver à altura desse chamado, vivia caindo, entrando em idolatria, apostasia, casamento errado. Aí Deus permite que eles sejam levados cativos. Aí olha o parágrafo que começa: graças ao cativeiro babilônico, foram os israelitas de fato curados da adoração de imagens de escultura. Olha aí, que bênção, né? Que a gente não aprende na bonança, aprende no sofrimento. Não é a vontade de Deus, que você já saiba disso. Deus não quer que aprendamos em meio ao sofrimento. Ele quer que aprendamos em meio ao amor dele. Mas nós somos tão cabeça dura, somos tão turrões, que às vezes Deus tem que permitir algumas dificuldades para que a gente entenda e volte a sã juízo. Então, no cativeiro babilônico, o povo de Israel foi curado da idolatria. Nunca mais eles se prostrariam a outros deuses e nem buscariam outros deuses. Olha que legal. Após o seu retorno, deram muita atenção às instruções religiosas e ao estudo do que tinha sido escrito no livro da lei e nos profetas concernente ao culto do verdadeiro Deus. Isso Deus não tinha conseguido por muitos anos de apelo, de profetas e advertências, e Deus não conseguiu. Mas o cativeiro e meu sofrimento, Deus conseguiu realizar isso no coração do povo de Israel. A restauração do templo capacitou-os a pôr em prática integralmente os ritos do santuário, sob a guia de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Repetidamente lhes concertaram guardar todos os mandamentos e ordenanças de Jeová. A fase de prosperidade que se seguiu deu ampla evidência da boa vontade de Deus em aceitar e perdoar, e, no entanto, com fatal curteza de vista, eles se desviaram vezes e vezes de seu glorioso destino e egoístamente conservaram para si aquilo que teria levado cura e vida espiritual a incontáveis multidões. O que aconteceu? O povo de Israel vinha em decadência, foi levado cativo, foi curado dessa coisa ruim de ficar adorando outros deuses, de outros cultos e se envolver com essas coisas que Deus não queria. Mas aí, agora, eles se tornaram rígidos demais, extremistas, exclusivistas. Deus havia dado orientações: não se casem com os povos estrangeiros, não se misture, porque Deus queria protegê-los da apostasia. Mas agora eles começaram a exagerar e eles criaram um muro de separação entre eles e os gentios, a tal ponto deles acreditarem que salvação era somente para o judeu e não para as outras nações. Completamente diferente do propósito que foi estabelecido quando Deus chamou Abraão. Abraão, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção em meio aos povos, para que as pessoas vejam o Deus que você serve e eles queiram servir a mim.
O povo de Israel perdeu essa noção, perdeu o foco. E agora eles eram altamente exclusivistas e crentes que a salvação só existia para eles, para mais ninguém. Olha que interessante, olha como o diabo faz. Primeiro ele te leva a ser liberal. Faz o que você quiser, Deus só se importa com o teu coração. Veste como você quiser, come do jeito que você quiser. Aí Deus fala, não é assim. Agora leva o povo de Israel para o outro extremo. Os dois extremos estão errados. Não, agora a gente tem que comer certo, agora tudo certinho, e cobra e exige, não, isso e aquilo. Leva ao extremismo das coisas. E olha só, em meio a tudo isso, Deus ainda tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Veja só, Malaquias, ele foi levantado num momento muito difícil do povo. Muito difícil. Se você pegar aqui o parágrafo que começa, essa falta no cumprimento do propósito divino era muito notória nos dias de Malaquias. E ele foi levantado nesse momento tão difícil. Severamente o mensageiro do Senhor tratou com os males que estavam roubando Israel de sua prosperidade temporal e poder espiritual. Olha aí, os nossos pecados fazem o quê? Roubam as bênçãos temporais e também o poder espiritual. Em suas repreensões aos transgressores, o profeta não poupou nem os sacerdotes nem o povo. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, era que as lições do passado não fossem esquecidas e que o concerto feito por Jeová com a casa de Israel fosse guardado com fidelidade. Unicamente por sincero arrependimento poderiam as bênçãos de Deus tornar-se realidade. Qual era o propósito de Deus? Malaquias 1, verso 11. Olha o que diz aqui, ó. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Qual era o propósito de Deus? Alcançar a humanidade inteira. E você sabe, né? Os propósitos de Deus não podem ser atrapalhados, ainda que seja pelo seu próprio povo. Porque o povo de Israel resistiu cumprir esse propósito, mas isso não significa que ele não se cumprirá. E na realidade tem se cumprido. Deus, ele precisa de você. Ele precisa que você vá, que você pregue o evangelho. Ele precisa que você vá e abra a Bíblia para as pessoas. Mas Deus não depende de você. Se você não estiver, Deus cumprirá o propósito dele igual. Consegue entender isso? O povo de Israel não entendia isso. Deus precisava que eles, como povo, brilhassem e mostrassem o Deus verdadeiro, mas se eles não fizessem isso, Deus não dependia deles. Tanto que Deus levanta outro povo. Porque Israel deixou de cumprir a promessa de Deus, deixou de cumprir os propósitos de Deus. Agora, Malaquias tinha uma mensagem para aquele povo. E qual era a mensagem? Interessante, porque Malaquias é o último profeta que foi levantado para o povo de Israel. Depois dele não tem outro. Foi o último profeta. Até Cristo aparecer, até João Batista aparecer. Foram 400 anos de silêncio, profundo silêncio de Deus para com o povo de Israel. O último profeta, uma última chance, as últimas oportunidades. E Malaquias, aqui no capítulo 3, verso 7, ele tinha uma mensagem para o povo. Qual era a mensagem de Malaquias? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Se você ler o livro de Malaquias, você vai perceber que o livro, os 4 capítulos, basicamente mais ou menos 3 capítulos, é só resistência e autojustificação. O povo de Israel estava tão resistente, Deus falava ao coração deles e eles diziam, mas do que o Senhor está falando? Nós não entendemos. Não eram perguntas literais, era a posição e a atitude do povo de Israel. Se você pegar aqui capítulo 1, verso 6, olha só o que diz aqui, ó. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor?
diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Em todos os momentos que Deus falava ao coração do povo de Israel, eles respondiam com dureza, com firmeza, com resistência de coração. Em que nós temos feito isso? Nós não temos feito isso. Imagina isso, pega o capítulo 3, verso 8, nós vemos exatamente isso, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos céus, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Consegue ver a situação do povo de Israel? Fazia o errado e dizia, mas no que a gente está fazendo errado? A gente está fazendo tudo certo. E uma das acusações de Malaquias é que eles estavam roubando os dízimos e as ofertas. Eu quero dar uma pausa nesse ponto aqui, porque é muito importante. O texto aqui diz que os dízimos e as ofertas deveriam ser levadas para onde? Para a casa do tesouro. Eu preciso explicar uma coisa muito importante. Muitas pessoas que ficam chateadas com os erros que se cometem dentro da casa de Deus, porque a igreja é constituída de pecadores, assim como eu e você. Muitas pessoas se revoltam e ficam chateadas e falam, eu não vou mais devolver meu dízimo nessa igreja, porque fulano de tal, pastor, tesoureiro, não sei o que, ancião, faz isso, faz aquilo, e as pessoas acabam querendo destinar os dízimos e suas ofertas a um ministério que esteja fazendo a vontade de Deus. A um ministério que esteja comprometido com a obra de Deus. A um grupo que está lá fazendo a vontade de Deus enquanto a igreja não quer fazer. Olha a seriedade disso. Como Satanás nos leva aos extremos. Porque a palavra de Deus diz que o dízimo e a oferta têm um local de destino. E o local de destino é a casa do tesouro. E se o dízimo é dinheiro do Senhor, quem tem que decidir para onde vai é Ele, não eu e nem você. Ah, mas estão roubando, mas estão fazendo... Mas isso não é da minha conta nem da sua. É da conta de Deus, o dinheiro é dele, a obra dele. Quem está vendo e prestará contas é Ele, não eu. Deus não nos colocou como juízes, porque nós não temos capacidade mental, emocional e espiritual para isso. Então, qual é a minha parte em relação aos dízimos e às ofertas? Devolver na casa do tesouro. O resto é com Deus, não é comigo. Eu só tenho que obedecer o que Ele me pediu. E olha a seriedade de entendermos isso. Isso é muito sério, porque nós temos visto isso acontecer demais nos dias de hoje. Mas o povo de Israel ouvia todas essas advertências e fingia que nem era com eles. Eles estavam aprofundados em um formalismo autossuficiente. Eles achavam que, eu estou fazendo aqui, eu estou levando o cordeiro, eu estou cumprindo as coisas que tem que cumprir, está tudo bem, não tem problema nenhum. E muitas vezes a gente cai nessa mesma ideia de que está tudo bem. E aqui no livro diz que o coração deles era orgulhoso demais. E tudo isso Satanás tinha um propósito. Toda essa resistência, todo esse formalismo autossuficiente, todo esse orgulho de coração tinha um objetivo. Satanás estava preparando a nação de Israel para rejeitar o Messias quando ele viesse. Porque eles começaram a fazer cultos com o objetivo de serem restaurados à glória temporal da nação de Israel. Eles começaram a fazer sacrifícios porque eles queriam que a nação de Israel voltasse a ser cabeça no mundo e não mais fosse cauda. Objetivos egoístas. E aí eles entendiam que o Messias viria para o quê? Para acabar com os seus inimigos e torná-los uma nação potente. E o Messias não tinha esse caráter. O Messias não viria como um conquistador. E o Messias viria como um cordeiro, completamente diferente do que o povo de Israel esperava. Agora, que sério é isso? Nós temos que parar para pensar nisso. Ou estamos sendo preparados por Deus, ou estamos sendo preparados pelo diabo.
A nação de Israel, embora fosse povo do Senhor, estava sendo preparada pelo diabo para rejeitar o Messias quando ele viesse. Não todos, a nação inteira, mas nós vemos que quando Jesus veio, o que aconteceu? Eles rejeitaram o Cristo e o crucificaram. E o próprio Jesus contou uma parábola. Qual foi a parábola? Um senhor tinha uma vinha e ele preparou toda a vinha e entregou a lavradores e disse, cuidem, e se ausentou para longe. E diz que quando a vinha começou a dar frutos, ele cobrou daqueles lavradores, mandou um servo e disse, cadê os frutos? E aí esses lavradores mataram esses servos. E ele mandou outros servos e matou esses servos. Até o ponto que o senhor da vinha pensou, vou mandar o meu filho eles respeitarão. E aí o que os lavradores pensaram? Matemos o filho, porque aí a vinha será nossa. Exatamente o que o povo de Israel fez com a pessoa de Jesus. Fez com os profetas do Senhor e fez ao próprio Cristo. E naquele momento que o povo de Israel, com tamanha resistência, crucifica Cristo e rejeita a mensagem dos discípulos, é passado o tempo sobre eles. Não mais eles seriam o povo do Senhor. Agora, seria os gentios. Seriam todos aqueles que crescem na mensagem do Senhor. Se você pegar lá em Gálatas 3, o verso 29, olha o que diz aqui em Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todos aqueles agora que acreditassem em Cristo Jesus, isso inclui eu e você, agora seria povo de Deus. Pela fé foi instituído o Israel espiritual. Passou-se da nação de Israel agora para Israel espiritual, eu e você. Agora, a missão que havia sobre a nação de Israel está sobre nós, Israel espiritual. Agora a missão passou para nós. E o que Deus espera de nós agora como povo? O que Deus espera de mim e de você? Na hora mais escura da terra, no momento mais difícil que nós estamos vivendo, porque nós estamos num tempo de muitas trevas espirituais, o que Deus espera de mim e de você como povo instituído pelo Senhor? Olha aqui Lucas 4, verso 18 e verso 17. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a obra que Jesus fez enquanto esteve na terra, e essa é a obra que Ele espera que eu e você façamos. Que animemos os que estão abatidos. Que preguemos para aqueles que estão angustiados, que ajudemos aqueles que estão em necessidade. E olha só aqui no que diz o parágrafo que começa aqui na página 369, o parágrafo que diz assim, por toda parte ao nosso redor se ouvem lamentos de um mundo em tristeza. De todos os lados há necessidade, há necessitados e opressos. Pertence-nos a ajudar a aliviar e suavizar as durezas e misérias da vida. Está na minha mão e na tua mão isso aqui. Uma certa vez uma amiga disse assim para mim, nós temos que pregar o Evangelho. Eu sei que a gente prega o Evangelho porque queremos que Cristo volte. Mas nós temos que pregar o Evangelho também para amenizar a miséria humana. Porque o Evangelho ameniza a miséria humana. E é esse o meu propósito, tem que ser esse o seu propósito. Unicamente o amor de Cristo pode satisfazer as necessidades da alma. Se Cristo está habitando em nós, o nosso coração está cheio de divina simpatia. As fontes contidas do amor fervente, semelhante ao de Cristo, serão franqueadas. Há muitas pessoas a quem a esperança abandonou. Restituir-lhes a luz, muitos perderam a coragem. Falai-lhes palavras de ânimo, orai por eles, aos que necessitam do pão da vida. Lede-lhes da palavra de Deus. Há muitos enfermos da alma, os quais nenhum bálsamo terrestre pode alcançar, nem médico levar cura. Orai por essas almas, levai-as a Jesus. Diz-lhes que há bálsamo e há médico em Gileade. Olha só a obra que eu e você temos para ser feita nessa terra. Nós temos uma missão, nós temos um propósito.
Deus estabeleceu Israel espiritual para isso, para ajudar aqueles que necessitam. Você foi estabelecido para isso, você foi chamado para isso. E isso Deus pensou desde lá da eternidade. Eu quero finalizar com você lendo um verso de Isaías. Porque aqui em Isaías fala exatamente disso que nós estamos pensando, nessa ideia aqui do que acabamos de ler. Isaías 60, verso 1, diz assim, ó: olha o chamado de Deus para a tua vida. Deus está me chamando e Deus está te chamando. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de você se levantar e brilhar. Chegou a hora de você cumprir o propósito de Israel espiritual. Deus te instituiu para isso. Deus te chamou para isso. Deus te fez povo para isso. E eu quero dizer para você que aquilo que Deus propõe, homem é impotente para anular. Às vezes a gente pensa assim, será que isso pode acontecer comigo? Será que eu posso ser esse povo que está escrito na palavra de Deus? Um povo que vai brilhar e mostrar a luz do Senhor? Será que eu posso ser esse povo? Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa que não. Mas aquilo que Deus propõe, o homem é impotente para anular. Até você. Você pode ser usado pelo Senhor. Você pode ser uma bênção, como está escrito em Gênesis 12. Sê tu uma bênção. E as pessoas precisam ver na tua vida esse Deus de amor e maravilhoso que servimos. Que isso aconteça na tua história, que isso aconteça na minha história. Hoje é dia de se levantar e brilhar por Jesus. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e nosso Pai, estamos vivendo em tremendas trevas espirituais. Aonde quer que volvamos os nossos olhos, Senhor, vemos miséria, sofrimento, morte. E nós queremos, Pai amado, amenizar a miséria humana pregando o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos levantarmos como povo instituído pelo Senhor para brilhar entre as nações. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos modelo para os outros povos, Senhor, de como é que se vive, de como é que realmente podemos ser tão abençoados se servirmos e obedecermos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós venhamos ser testemunhas, Senhor Deus, para as outras pessoas de como é bom te servir. Que a Tua bênção repouse, Senhor, sobre os nossos amigos que estão em casa. Ajude para que no coração deles eles possam crer que o Senhor deu a eles capacidade de brilhar e ser um testemunho vivo do Teu poder. Que o Senhor possa estar colocando a Tua mão sobre eles e também sobre nós aqui, Escola de Profetas. Nos colocamos em Tuas mãos e que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor quiser. Ajuda-nos a cumprirmos o Teu propósito nesta terra, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, você não precisa fracassar como o povo de Israel fracassou. Você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe.